somos da Software One. Quem aqui conhece a Software One? Já ouviram falar da gente? O que a gente faz? Vocês sabem exatamente o que a gente faz no mercado? Não. Acho que esse silêncio é um não, né? Vamos lá. Nós somos o segundo maior lar da Microsoft no mundo, no Brasil. Então, nós somos uma empresa multinacional, somos suíços. Então, a gente está em 85 países em parceria com esses grandes fabricantes de software. Então, o que vocês pensarem de Microsoft, IBM, Oracle, Adobe, Symantec, qualquer software que vocês imaginarem, a gente consegue fazer licenciamento aqui no Brasil. Por ser uma empresa global, a gente traz esse expertise de outras software no mundo e faz licenciamento, por exemplo, de um software muito específico aqui no Brasil. Então, qualquer demanda de licenciamento de software, a gente consegue ajudar vocês. A gente também tem uma parte, que a gente chama parte de tecnologia, que é ajudar os nossos clientes com braços técnicos. Então, por exemplo, vocês não têm ou conhecimento, não tem uma pessoa para fazer uma arquitetura, desenhar um ambiente, ou fazer uma análise de maturidade. Eu estou aqui, eu quero chegar ali, o que eu preciso, qual é o caminho, por onde eu vou. Então, a gente dá esse suporte para o cliente. Escrever uma RFP, por exemplo. Então, a gente tem essa parte técnica que ajuda o nosso cliente no dia a dia. E a gente tem a parte de gestão de ativos de software, que é o que o Tarifa vai falar, explicar um pouquinho para vocês como que a gente pode ajudar vocês no dia a dia no gerenciamento do que vocês têm de ativos de software. Outra parte também importante é a rede de parceiros que a gente tem no Brasil. A gente trabalha com 500 parceiros no Brasil. Então, por exemplo, a Cônia, o Carlos também trabalha com a gente em parceria no Sul. Então, a gente tem esses parceiros que faz o deploy da solução. Então, por exemplo, a gente faz o licenciamento de um SharePoint, o Marcos ajuda a gente fazendo o deploy, fazendo a infraestrutura, fazendo o pós do licenciamento para os nossos clientes. Então, acho que a gente consegue ajudar o cliente no end-to-end, né, desde o começo ao fim na parte de licenciamento do software. Então, nosso papel é realmente ser um advisor para os clientes, estarem presentes no dia a dia e ajudar em todas essas frentes que eu falei para vocês. E uma parte muito importante, que tem tido muita aderência no mercado, é essa parte de gestão de ativos de software, que o Tarifa vai explicar para a gente como que funciona. Tá bom? Legal. Obrigado aí, Fernanda. Obrigado pelo convite de estar aqui apresentando isso para vocês. Antes de eu começar, eu queria saber de vocês se vocês já tiveram contato com gestão de ativos de software, alguém já chegou a apresentar isso para vocês, vocês já têm isso implementado na empresa de vocês, não sabem também do que eu estou falando, tá ok. Vou fazer uma breve apresentação, né, do que é essa metodologia, né, o que é gestão de ativos de software. Aí eu entro na parte de benefícios, né, qual que é o retorno de investimento que isso pode trazer para vocês, e aí eu falo da nossa solução, como que a Software One pode apoiar vocês na parte de gestão de ativos de software. Tá? No final eu vou abrir para dúvidas, mas por favor, fique à vontade. Qualquer momento vocês podem me interromper aí, fazer algum apontamento, alguma dúvida, alguma questão referente ao cenário de vocês e como que a gente pode adequar aí ao cenário de vocês. Legal? Bacana. Então acho que esse slide eu sempre apresento ele é bem antigo, na verdade, mas ele reflete bem, né, a necessidade das empresas de ter o controle do ativo, né, como ela faz o controle das cadeiras, notebook, projetores. Só que quando a gente fala de software é sempre muito complexo, né, fazer essa gestão, né. Essa complexidade foi se criando uma demanda, né, uma necessidade de ter esse controle, e aí em cima dessa demanda foi se criando um processo. Esse processo foi amadurecendo e hoje ele faz parte do ITIL, né, que é o Guia de Melhores Práticas na parte de TI. Então, gestão de ativos de software, né, o que todo mundo conhece como SAM, na verdade é Software Asset Management, já tem uma parte aí da gestão de ativos de software aí dentro do ITIL que fala quais são as melhores práticas. Né? Então, não foi a Microsoft, não foi a Software One, é uma metodologia que já vem criada aí há muito tempo aí lá na Europa. Tá? Legal. Então, tem aí o ITIL, né, que fala quais são as melhores práticas, e eu tenho também a ISO, que fala quais são as regras, né, de se aplicar essa metodologia. Ok? E inventário, aqui todo mundo já fez inventário, sabe como que é, né? Legal. Alguns clientes falam, poxa, legal, Tarifa, eu conheço, SAM, eu faço já inventário há muito tempo, então eu estou ok. O que acontece? Quando a gente fala de inventário, a gente está falando de uma pequena parte do que seria gestão de ativos de software. Né? O acho que não vai chegar ali, ó. Mas esses quadrados vermelhos aí que vocês estão vendo, seria essa parte do inventário. Tá? Que é só a parte do levantamento bruto. Né? Aquele levantamento do que eu tenho realmente implementado ali e fazer aquele compliance. Tá?
O que acontece? Dentro de gestão de ativo de software, eu tenho a parte de gestão de incidente, né? Quando que aquele software vai ser aposentado, né? Ou seja, quando vai acabar o suporte daquele software, se está homologado para entrar dentro do meu ambiente, quais são as regras do fabricante, né, em cima daquele software. Hoje vocês têm ideia quantos fabricantes vocês precisam gerenciar no ambiente de vocês? Todo mundo acredita, poxa, Microsoft, ok. Mas se a gente faz um levantamento, vocês vão se espantar, né? Em alguns casos, uma empresa pequena de 400 computadores chega a ter 300 fabricantes, 200 fabricantes. Né? Porque tem aquele WinZip, tem aquele WinRAR, tem aquele software, aquela pequena quantidade de software, e aquilo ali pode ser um empecilho lá na frente. Tá? Legal, então tem toda essa parte aí de governança aí, e aí a parte de melhoria aí da parte da gestão de ativos de software. Okay? Legal. Poxa, e qual que é o benefício, né? Legal, tenho essa metodologia implementada. O que ela vai proporcionar de benéfico para a minha empresa, né? Ela vai fazer com que você não gaste a mais, né? Então, gastar licenças de Office, né? É comum, entrou um funcionário, compra uma licença de Windows, uma de Office e uma de Project. E vai fazendo isso. O que acontece? E aqueles caras que estão sendo demitidos, ou então estão sendo desligados da empresa, ou saindo, você pode realocar essas licenças. Tá? Então, às vezes, você está comprando a mais e aí gastando dinheiro. Tá? E aí a mesma coisa se você estiver fora de compliance, receber uma auditoria e aí tem um custo indesejado, né, que não está planejado. Então a ideia é dar para vocês uma linha de compliance saudável, onde você não tem licença a mais, que também significa perder dinheiro, e aí não correr também um risco com auditoria. Tá? E com isso, ter um planejamento efetivo de budget. Saber exatamente quanto que você vai gastar de Adobe, quanto você vai gastar de Corel, de Microsoft. Saber quando aquele funcionário for contratado na área de contabilidade, que quando ele for ser contratado, ele está valendo o salário dele, os impostos, né, a cadeira, o computador, uma licença de Windows, uma licença de Office, uma call de Exchange, ou do Office 365 que a gente estava comentando aqui. Tá? Então tem toda essa parte aí que pode proporcionar a vocês. Legal. De tudo isso que eu falei até agora, alguma dúvida? Tranquilo para todo mundo? Legal. Então agora eu vou falar para vocês como que a SoftwareOne pode apoiar vocês, né, na parte de gestão de ativos de software. Então aqui agora eu estou falando de um serviço, né, que a gente tem de gestão de ativos de software, e aí eu vou falar um pouquinho das funções que ele pode apoiar vocês. Né. Ferramentas de mercado, que hoje dizem ser ferramentas de gestão de ativos de software, né, ela tem uma grande complexidade quando a gente fala de gerar um relatório de compliance. Né. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tirar algum relatório dessas ferramentas, e aí ela traz aquele dado bruto, né? Que é o que? Tudo que está lá no adicionar e remover programas. E aí vem Adobe Reader, Flash Player, .NET Framework, StarSpec 1. O que acontece? Você precisa passar depois por um processo de filtro para polir esse relatório, né? Saber exatamente o que é gratuito e o que é pago, né? Para depois começar a aplicar as regras do fabricante em cima disso daí. Todo esse processo, dependendo do tamanho da empresa, né, segundo estudos de mercado, pode gerar 3 meses. Essa parte aí de compliance, esse trabalho. O que acontece? Depois de 3 meses que você tirou esse relatório, você tem um relatório de compliance agora, né, que em tese reflete o cenário da empresa, ele está defasado. Né? Sua empresa, de 3 meses, o cara que tinha um Office pode não ter mais, o cara que tinha um Corel pode ter 2 agora, ter instalado o Visual Studio, ter subido mais 5 máquinas virtuais. Então, a necessidade de ter um relatório compliance efetivo a tempo é muito grande, é muito alta. Tá? A nossa solução consegue entender isso. Né? Não preciso fazer um trabalho manual de inserir essas aplicações. Esse aplicativo, pegar, executar e falar, esse aplicativo ele é pago, esse aplicativo ele faz parte do bundle. Não. A nossa solução ela trabalha como se fosse um antivírus. Então, já tem um catálogo já pré-pronto, né, de softwares de mercado, que eu já sei o que é pago, o que é gratuito e se ele faz parte de um bundle ou não. O que seria o bundle? Aquele Word, que faz parte de um Professional, aquele Adobe, que faz parte de um Adobe Creative Suite Premium, e aí na hora de gerar o compliance eu consigo gerar para vocês em 1 hora, tá? Ou até menos. Bacana. Nossa solução então tem esse diferencial aí que é a consolidação em tempo real, a parte de portão de gestão da web, vocês conseguem acessar a nossa solução por qualquer navegador, é bem tranquila. Consigo medir o uso do software. Além de medir o uso do software, consigo falar o tempo em média de uso daquele software. Então o cara rodou 2.000 vezes o Visio, só que ficou com ele aberto 5 minutos, 2 minutos.
aquele cara não precisa de uma versão full, né? Ele só está visualizando ou imprimindo. Tá? A mesma coisa para AutoCAD. AutoCAD, o cara pode estar só utilizando para aprovar maquete ou imprimir. Existe também um visualizador. A gente consegue dizer isso para vocês. E aí a gente tem a outra função que é trabalhar sem agente. Como que seria trabalhar sem agente? Né? Trabalhando sem agente, eu sempre recomendo isso para cenários de alta disponibilidade, criticidade, que é a parte de servidores, onde o metering não é tão necessário. Por quê? Para ter um metering eu preciso do agente. Tá? E aí a gente tem essa função aqui, que é para a parte de servidores. Uma outra função que a nossa solução se destaca é a parte de estoque virtual, né? Eu chamo isso de sistema de farol. Todo dia esse computador ele faz um report com o que ele tem instalado, o que ele está utilizando, o que foi removido, enfim, ele faz um report diário. Em cima desse report diário, a gente habilita uma métrica de sistema de farol que ele se reportando diariamente, ele está verde, ele está ativo. Parou de reportar um mês, ele entra num estágio de inatividade, de quarentena. Mais um mês, ele entra no estágio de inatividade. O que acontece? Amarelo, ok, eu dou um flag, ó, ele não reportou um mês. Parou de reportar 2 meses, eu já automaticamente cadastro essa máquina como inativa e todo aquele software que estava alocado para esse computador, ele é desvinculado, né, e realocado para um estoque virtual. E nesse estoque virtual ele é alocado automaticamente para uma máquina que está precisando de licença. Então naquilo que eu voltei lá, que eu falei, da linha de compliance saudável, então a pessoa que está responsável por fazer a aquisição de software, ela vai dar uma olhada nesse estoque virtual, se tem licença disponível ou não antes de fazer a aquisição do software. Tá? Isso é claro para vocês? Bacana. A solução ainda de dar esse serviço para vocês aí de gestão de ativos de software, ela também proporciona uma função de gestão de contratos, né? Então, o que seria isso? Você consegue cadastrar todos os contratos, não só de licenciamento, né, contratos de telecom, jurídico, contabilidade, enfim, qualquer contrato. Você faz o cadastro desse contrato, todas as informações, tempo de vida do contrato, você tem o aditivo e aí digitalizar esse contrato. Poxa, legal, Tarifa, mas eu quero que a área de contabilidade não enxergue os contratos da área de administração. Ok, é possível. Aqui todo mundo é TI, né? Todo mundo conhece o conceito de AD, né? Em árvore, ou é a mesma coisa. Você consegue criar árvores aqui, contabilidade, telecom, e aí adicionando os contratos. Não, nenhum vê o do outro. Então você consegue fazer essa gestão de contratos e aí informar quando que deve ser iniciada uma fase de negociação do contrato. O que seria isso? Telecom, né? Poxa, eu tô com um link lá de 2 megas e eu não estou precisando mais disso. Preciso iniciar lá uma fase de negociação, 3 meses de antecedência, para reduzir isso para 1 mega, para mim não gastar mais. Legal. Se você não tem esse controle, é possível que se esse controle for daquele modelo de auto-renovação, você perca aí essa oportunidade de otimizar o custo aí de vocês. Tá? É muito importante. E aí a mesma coisa se pratica aí na parte de notas fiscais. Tá? A mesma coisa, você consegue fazer toda a gestão de notas fiscais. Aonde isso é importante? Licenciamento AIM. Vocês precisam ter as notas fiscais, as licenças AIM. O fabricante, a Microsoft não consegue entregar isso para vocês. Muitas vezes o fabricante também do equipamento não consegue entregar essas notas fiscais para vocês. Então, num processo de auditoria, vocês precisam apresentar essas notas fiscais. Tá? Legal. Aí toda a solução ela já é certificada aí na parte da ISO, faz com que todos os departamentos tenham integração aí na parte de gestão de ativos de software. Eu coloco sempre ali na parte de compras, para saber se exatamente quanto de licença a empresa possui, tá? Para que vocês tenham governança e compliance aí. Poxa, bacana. E qual que é o entregável, né, desse trabalho, né? A gente consegue dizer para vocês todos os softwares que estão instalados, os softwares que estão sendo utilizados, as licenças, contratos. A gente faz uma análise da demanda versus a oferta, né? Ou seja, se vocês estão comprando de acordo com a demanda, vocês podem estar comprando o Office Professional, mas um Office Standard poderia atender, né? A gente faz um resultado aí do diagnóstico. O que seria isso daí? Isso daí junto tem uma análise de risco, né? Então a gente faz um trabalho e em cima desse trabalho a gente entende aonde estão os pontos críticos que a gente precisa focar.
Por exemplo, se vocês receberem uma auditoria, aonde vocês precisam prestar atenção? Ó, Adobe, eu acho que se vocês receberem uma auditoria de Adobe vai ser crítico para vocês. E aí a gente faz essa análise e pontua isso para vocês. Tá? Direitos e deveres, vocês também ganham treinamento. Arifa, meu time de compras não sabe fazer aquisição de licença. Eles não têm nem ideia. Sempre meu time de TI tem que estar lá auxiliando, apoiando e dizendo exatamente o que tem que ser feito. A gente pode, dentro desse processo aqui, a gente dá um treinamento de licenciamento. Para quando eles fazerem uma cotação de licença, eles saberem que a licença ela pode ser tanto pontual dentro de um contrato. E aí tem mais redução de custo aí. Legal. Alternativas técnicas. Poxa, eu não estou compliance em Microsoft. Ok. Mas de repente, se você colocar isso aqui tudo em uma virtualização, você esteja. Então a gente faz essa análise também. Tá? Cenários, ambientes de licenciamento, toda essa arquitetura. Otimização da demanda aí, toda a consolidação, resposta, por exemplo, se vocês estiverem dentro desse período de contrato de serviço nosso, vocês receberem uma auditoria, vocês não vão estar sozinhos, a Software vai estar junto com vocês. Tá? A gente vai apoiar vocês no report, fazer todo o levantamento dessas informações, como deve ser feita a resposta, então vocês vão estar cobertos. Só Microsoft? Não, qualquer modelo de auditoria que vocês tenham adquirido dentro do contrato, né? Qualquer fabricante, Oracle, Symantec, Adobe, ok? Legal. Aí eu falei ali a parte de estoque virtual, tudo isso a gente entrega para vocês. Bacana. Então, o que difere, né, essa solução com as outras do mercado? Né? O que seria essa gestão de ativos de software como serviço? Acho que vocês entendem já que cada vez mais o licenciamento está complexo. Né? Não sei se isso está no dia a dia de vocês. Né? O Windows Server antigamente era por servidor, né, a licença. Né? Hoje não é mais, é por processador. SQL era por processador, agora é por core. Oracle, então, é feature que foi habilitada, a quantidade de core, aí tem um fator de multiplicativo. Ou seja, cada vez mais complexo o licenciamento. E isso está fora da atividade de vocês. Né? Vocês estão mantendo lá, poxa, eu preciso saber se a caixa de correio vai estourar, o storage está online ou não, eu preciso comprar um backup, o meu link caiu em Tatuapé. Vocês estão no dia a dia de vocês mantendo a empresa online, né, funcionando. O que acontece? Toda essa parte de licenciamento, a gente absorve esse ônus. Então o que a Software quer ser é corresponsável com vocês no que tange a gestão de ativos de software. Então a gente já tem essa expertise toda em licenciamento e consegue apoiar vocês, fazendo uma gestão de ativos de software como serviço. Tá? Então aqui só alguns cases aí que a gente tem. Né? Um cliente aqui ele está cortando aqui uma parte, mas é um cliente que a gente tem aí de 25 mil dispositivos no mundo, né? No Brasil 1.500, a parte de SQL, a gente conseguiu aí otimizar o licenciamento dele usando aí licenças de desenvolvimento. Ele teve um saving aí de $800 mil. Outro cliente também, mesmo cenário, a parte de SQL, utilizando a parte de virtualização, a gente proporcionou um saving para ele de $500 mil. E aqui no final, a Oracle, a gente fez uma redução aí usando licenciamento e hardware. Tá? Proporcionou ele aí um saving aí de R$5 milhões. Okay. Pouca coisa, né, gente? Bacana. Então, mas é só isso? Não. Vocês têm um acompanhamento mensal de como que está o ambiente de vocês. Né? Máquinas que estão, porcentagem de máquinas que foram gerenciadas, lista de máquinas que não foram gerenciadas no mês. A análise de blacklist é muito importante. São produtos que foram instalados e não estão homologados a rodar no ambiente de vocês. Tá? A gente tem exemplos aí que às vezes a gente pega jogos instalados nas empresas. Então quando a gente vai apresentar isso para o CIO ou para o diretor de TI, ele fica perplexo, ele nem imagina que estava isso dentro do ambiente dele. Parte de contratos a vencer. Então, além de vocês terem essa gestão, vocês podem controlar essa solução. Ela vai estar lá disponível para vocês. Mas a gente apoia vocês. Vocês não vão estar sozinhos com a solução, não estão entregando a solução e indo embora. A gente está lá junto. Então a gente fala para vocês quais são os contratos que estão a vencer. Legal, mas eu não queria os contratos, eu quero receber os contratos só quando for real, não quero mensalmente, eu quero 3 meses com antecedência, algo assim. Tudo isso aqui é customizado. Tá? Parte de compliance check. Mensalmente vocês vão saber como vocês estão a nível de compliance, Adobe, Microsoft, Corel, Oracle. Vocês vão ter esse acompanhamento. Então se um dia chegar uma auditoria, vocês vão estar cientes
do que eles vão levantar. Você não está tranquilo. Tá? Tendência do uso do software. É aquele cara que tem o software instalado, mas está usando pouco. Poderia utilizar uma outra solução mais baixo custo. E aí, no final, aquele cara que tem o software lá instalado, que precisa de uma licença e não está utilizando. Tá? Tudo isso para proporcionar para vocês redução de custo e garantir a linha de compliance aí que eu havia mencionado lá no início, saudável. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Alguma dúvida referente à ferramenta, de como funciona? Como que é vendida a ferramenta? Ela é precificada por dispositivo. Qual valor? Você tem um valor? Depende? Depende. Hoje, se eu for falar, hoje o valor mais alto da tabela, porque ele é por range. Né? Então, qual o maior número de dispositivos vocês tiverem, menor será o valor por dispositivo. Então, hoje eu falaria que seria R$10 por device. Mensal. O mais caro, isso. 100 computadores. A ferramenta, se ela não tiver um pai, né, ou seja, alguém olhando para ela sempre, ela não vai conseguir atender isso. Né? E assim, ela não chega no nível de detalhe que a gente consegue chegar. Né? Mesmo toda essa customização que ela vai sofrer, ela não chega nesse nível de detalhe que a gente consegue chegar para vocês, que eu vou mostrar aqui agora. Acho que vai funcionar. Você disse que no servidor você não coloca o agente quando ele se compete. Como é que você faz o mapping do servidor nesse caso? Ou você não faz? Via task. Não, a gente consegue. Eu posso criar uma task dentro do server, ele vai buscar um arquivo executável, roda um script e devolve esse arquivo de inventado. Então, o agente você dispara o processo? Sim. Posso fazer com o agente ou sem o agente. Sim. Diferente. Uma questão que você levantou que eu achei interessante. Né? Poxa, a solução é toda web? Sim, ela é toda cloud, mas no caso, por exemplo, de bancos ou da necessidade mesmo de ter essa informação, no departamento de segurança de informação quer que essas informações estejam internas, existe a possibilidade também de ter toda a solução aí. Isso, e aí tudo que eu falei para vocês funciona tanto... Você faz o deploy dentro do cliente. Sim, correto. Toda a solução pode ser ou on-premise ou no cloud. Isso muda o custo da ferramenta? Não, muda, desculpa, muda. Quando a gente fala... Você vai ter um custo de setup, alguma coisa para poder fazer isso? Sim, nós duas tem o custo de setup e treinamento, só que quando a gente fala de on-premise, na verdade tem o custo ali da aquisição da licença. Então, comparando o modelo nuvem com o modelo on-premise, se a gente comparar em 3 anos, o modelo on-premise sai mais barato, sai mais em conta. Mas agora, comparando 1 ano, o nuvem sai mais barato, o cloud sai mais em conta, por causa dessa questão da aquisição da licença. E a tendência é sempre renovar, né? A gente tem um cliente que está indo para o 2º ano de inovação de serviço, que hoje ele faz toda a gestão dos ativos de software dele, faz todo o gerenciamento do licenciamento dele, tanto no Brasil quanto em 8 países mais. Então ele faz todo o gerenciamento, por exemplo, tem um cara precisando de licença na China, tem um cara do Brasil que foi desligado, ele manda o licenciamento daqui no Brasil para um usuário na China. Então ele faz todo o gerenciamento aqui no Brasil através dessa ferramenta. Então é bem legal isso. Legal. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um case nosso, tá? Essa já é a solução funcionando. Ela é bem tranquila, tá? A gente tem a home, as principais informações, o dashboard. Aí eu tenho uma outra view que é a parte de aplicações, então tem uma área direcionada somente para a parte de aplicações, outra para computadores, né, como o ambiente está na parte de servidores, usuários, contratos e licenças, e aqui no final que não está aparecendo para vocês, deixa eu ver aqui se eu já consigo mostrar, objects e relatórios. Em qualquer momento vocês conseguem tirar um relatório, eu vou mostrar isso para vocês. A parte de objects é interessante, né? Falei para vocês da questão das notas fiscais. Então, eu faço o controle só dos meus computadores? Não, você pode criar um CMDB. Né? Colocar o projetor, computador, cadeira, tudo você consegue anexar isso, colocar a nota fiscal. Tá? Então aqui, logo no de cara, vou mostrar para vocês a parte do dashboard. Ele já mostra como que a empresa está, né, numa linha de tempo. Então em outubro,
por 4.409 dispositivos, teve um crescimento, aí houve um decréscimo, provavelmente um rollout de equipamentos, e aí ela começa a crescer novamente, 4.857. Tá? Outro ponto importante que eu havia comentado, que eu acho muito que logo de cara as empresas têm uma redução de custo bem alta, é essa daqui, ó, esse modelo de relatório. Né? Então, como que eu estou hoje né, nível de metering, né, de medição de uso do software? Então, eu tenho 1.028 aplicações, dessas 1.028 aplicações eu tenho 27.485 instalações de produtos que precisam de licença e não têm registro de uso. Tá? Clicando ali naquele item, ele já me mostra quais são os produtos, quais são as aplicações, a quantidade que está instalada, usada, não utilizada e aí a porcentagem. Vou fazer um exemplo bem rápido, por exemplo, Adobe. Então, Adobe, eu tenho aqui CS5 Professional, eu tenho 24 instalações, 5 estão sendo utilizadas, então tem uma porcentagem de não utilização de 79%. Mas eu posso ir mais a fundo. Ah, que legal, ó. Coloquei em foco, né? Estava lá na parte no relatório de metering, coloquei em foco a aplicação. E aí na aplicação, eu já tenho um relatório de compliance aqui em cima. Né? Tenho 25 instalações, qual usuário preciso de 3 licenças, porque ele já fez o upgrade, né? Eu tenho um compliance aqui de -3, que eu preciso me atentar. E aqui, ele já está me falando quais são os nomes dos equipamentos, e quais são em qual região esses equipamentos estão e o metering desses equipamentos. Então, se eu colocar aqui, ó, por tempo, vocês vão notar, ó, tem máquinas aqui ó, que pode estar sendo desinstaladas. Ah, não, essas aqui todas já, na verdade, estão utilizando. Então, ó, das 24 que estão sendo que tem um produto instalado, apenas 1, 2, 3, 4, 5 estão utilizando. E aqui eu posso tirar um relatório e já enviar, por exemplo, para o meu time de campo. Para eles entrarem em ação aí em cima desses aplicativos. E olha só que interessante, ó. Eu consigo criar pools de licenciamento. Né? Então, Rio de Janeiro é responsável pelo compliance deles. São Paulo, igual. Eu consigo ter isso aqui, a divisão por organizações. Então aqui eu tenho Rio de Janeiro, eu tenho aqui a parte, aqui agora ele não está mostrando aqui, mas eu tenho São Paulo, então eu tenho várias áreas aí e consigo separar isso dentro da solução. Você consegue identificar, por exemplo, a Adobe tem trabalhado muito com o serviço agora, você não compra um Photoshop, você aluga um Photoshop. Você consegue tratar isso aí? Consigo, hoje já consigo fazer isso. Identificar que aquele Photoshop Nuvem. Não é uma licença full, que ele é uma licença como SaaS. Isso, o OPEX, sim. Isso mesmo, a gente já está. Tá. Vou voltar aqui para vocês, mostrar a parte da home novamente. Legal. Além disso, eu quero saber, né, quais são os computadores que não estão reportando para me acionar, né, meu time de campo. Ele já está avisando aqui, ó, eu tenho 82 computadores que estão inativos. Tá? Então, existe a possibilidade de verificar quais são os computadores que não estão mais na rede. Legal, mas, poxa, eu tenho funcionários que trabalham home office. Né, eles levam o notebook para casa, fazem um trabalho lá de casa. Ou então eu tenho time comercial que está sempre rodando por aí. É muito difícil eles virem no escritório. A solução, ela não precisa da rede interna da empresa para funcionar. Né? Eu consigo fazer o report internamente, né, usando AD ou um proxy, e eu consigo criar um IF.
Esse if é mandar via internet. Então ele conectou ele na casa dele, no Speed, na net, qualquer coisa, ele vai fazer o envio dessas informações. Então você tem a gestão aí, independente se a máquina está na empresa ou não. Tá? Por exemplo, na empresa de construção. Isso aí também é muito comum. Legal. Vou mostrar uma outra parte aqui que eu achei interessante para vocês, que eu havia comentado a parte de compliance. Clicando na parte de compliance, eu já tenho um relatório de compliance, e aí eu consigo fazer um relatório de compliance focado nos fabricantes que eu preciso. Muito simples, arrastei aqui a coluna, a variável fabricante, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, Adobe. Eu já tenho um relatório de compliance somente para Adobe. Só para vocês terem uma ideia, ele separa o que é compliance, o que eu estou a licença acima, né? Ele já está me falando aqui que eu tenho licença disponível. E aqui o que eu estou underline, onde eu preciso prestar atenção no que pode ser aí um risco de eu sofrer uma auditoria. Mostrar uma outra função, acho que é muito interessante para o time de TI, é como a gente consegue identificar rapidamente a quantidade de máquinas de desktops que a empresa tem, servidores, notebooks e máquinas virtuais. E em cima dessas informações, eu consigo tirar um relatório de linha de base. Então, se eu receber hoje uma diretiva para fazer o deploy da nova versão do Office, eu sei qual o meu ambiente que tem o Office antigo instalado e se ele possui hardware suficiente para fazer a instalação desse novo Office. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um Column Selector. Tarifa, tem algum ambiente de teste dessa ferramenta? Por exemplo, eu quero mostrar isso dentro da empresa, lá para o CIO, sei lá. Tem algum jeito de acessar isso, não usando a base que você está usando, que é uma base real, mas uma base fake lá, com dados... A gente pode fazer uma POC. Sim, eu posso criar. Posso fazer você cria um ambiente e disponibiliza. Sim, existe essa possibilidade. Tá. Posso fazer uma POC sem custo no ambiente de vocês, criar toda essa... Uma demo, né? Deixa liberado para utilizar. De você mostrar o recurso que a ferramenta tem, para o cara sentir o benefício que ela traz. Uhum. Mesmo que ele não tenha no ambiente dele. Sim, existe a possibilidade sim. Hoje a gente não tem ela pronta, mas existe a possibilidade sim da gente montar. Legal. Poxa, eu queria apresentar isso para um CEO numa negociação, eu acho interessante a gente ter uma demo. Legal, a gente monta e consegue levar isso para vocês. Tem essa opção. Pessoal, tem mais alguma coisa assim que vocês veem, tem dificuldade no dia a dia, assim, fora do que eu apresentei aí, que vocês falam, poxa, eu precisava que tivesse isso numa ferramenta hoje, eu não tenho. Ó, estou mostrando para vocês aqui essas partes aqui. Tudo isso aqui são variáveis que vocês conseguem utilizar para tirar um relatório. Velocidade de processador, memória, qual que é o usuário mais frequente. Você não está dando para ver, né? Desculpa. Deixa eu ver se eu consigo. Aí é o projetor. É o projetor. Acho que era isso aí, né, Tarifa? Assim, pessoal, a ferramenta ainda estou mostrando para vocês, acho que em torno de 40% a 30% aí do que ela pode prover para vocês. Mas assim, todo esse trabalho é trazer para vocês aí tranquilidade no que tange aí gestão de ativos de software, né? Então não é só a solução, é toda essa parte aí de metodologia que a gente consegue entregar. Tá? Então é começo, meio e fim aí no que tange aí gestão de ativos de software. Aqui é só rapidamente, só para vocês verem que em alguns cliques eu já sei qual a quantidade de máquinas virtuais que eu tenho. Pessoal, acho que é isso. Uma dúvida?